Pai Marcos, serviço de religião, dá certo? Ou no popular, feitiço funciona? Galo no de, amala osi galo no de, amala osi galo no de, alulu no de, alulu no de. Olá, amigos do Gandaxé, bem-vindos a mais um Conversando Com. Hoje aqui na cidade de Alvorada, na casa de Pai Marcos de Xangô. Não conhece o Pai Marcos? Pai Marcos vai se apresentar então, agora. Boa tarde a toda a audiência da página Grande Axé. Eu, Marcos Joaquim de Xangô Agodô, aqui de Alvorada, do Ilê Sete Pedras. É uma honra estar aqui recebendo o senhor e a sua equipe para ter mais esse bate-papo descontraído, né? E somatório aí para o pessoal que curte e nos assiste. A honra é nossa, o prazer é nosso. Aliás, muito obrigado pela recepção, né? Pai Marcos, vamos contar um pouco da sua história? Eu iniciei na religião, Pai Berto, com a mãe Elaine da Oiá, né? Eu entrei, na verdade a minha família já era de religião, eu iniciei com ela, já na minha adolescência, né? E apesar da família ser religiosa, eu tinha meio um avesso da religião em si, e ela é que me introduziu ao mundo religioso, né? Numa época que tu entrava primeiro pela Umbanda, era obrigado a ter iniciamento de Umbanda, para depois ter a Quimbanda e posteriormente ter a Nação. Então na casa dela veio as minhas entidades de Umbanda, veio meus Exus, lá eu ganhei meu cascamento, né? Ganhei meus aprontes de Nação primeiro, e com o falecimento dela, o Pai Xangô já estava em casa, eu passei para a mão da Mãe Marina da Iansã, né? Onde faltava assentamento de rua, e segui na bandeira dela até o falecimento dela e me governei, né? Ela faleceu, me governei. Tive uma breve passagem pela casa da mãe Cleonice da Obá, ali da Vila Elsa, né? E depois eu fui para a mão, né, do Pai Jorge Madeira do Ogum, lá do bairro Teresópolis, né? E ali foi refeito meus santos e eu dou continuidade hoje, cuidando do Pai Xangô, né? Após ter passado por essas 4 bandeiras em si. Como essas 4 já não estão mais entre nós, já faleceram, vou supor que depois ninguém mais quis me pegar, né? Não, eu tenho uma fama assim, eu nem procuro mais Pai Santo, porque todos já faleceram, né? Mas cada um deixou uma coisa boa. Isso sabe o que é interessante, Pai Beto? Hoje eu vejo muita gente falando assim, ó, gente do meu convívio, né? Ah, eu sou cabinda, eu só dou certo na cabinda. Eu sou Ijexá, só dou certo no Ijexá. Eu sou Nagô, só dou certo no Nagô. Eu tive 4 nações e todas deram certo, né? Eu me aprontei no Jeje Ijexá da mãe Elaine, a mãe Marina se dizia Jeje com Oió, tive meu Bori na cabinda com a mãe Cleonice, o pai Jorge é Jeje Nagô. E nunca teve assim, talvez pela minha percepção religiosa, nunca teve diferença. Porque os 4 me ensinaram que mais importante que o axé que tu tem, a nação que tu tem, é a maneira que tu conduz o teu trabalho, né? Então, claro, a gente sabe, né, que tem muitos orixás pelo costume, muitos santos que têm aquele costume da tradição e a gente tem que respeitar. Mas comigo, o Pai Xangô e a minha vida sempre fluíram, independente do axé da bandeira que eu estava, né? Até porque vai cada vez agregando mais conhecimento, né? O senhor sabe que essa história do agregar é uma coisa bem interessante no mundo de hoje que a gente vive, né? Porque as pessoas têm sede de saber. Mas hoje, assim, ó, hoje dentro aqui de casa, eu posso conhecer o Jeje Ijexá, mas eu procuro sempre conduzir os rituais e a religiosidade da casa pelo axé do Jeje Nagô. Porque tem coisas na nossa vida que são somatórios para nós e não para nossa religiosidade,
né? Isso até é muito importante a gente deixar ressaltado. Quando um pai de santo passa por muitas nações, às vezes não é a nação que ele tá que dá errado. É que ele tem que saber administrar e conduzir os trabalhos naquela nação sem influência da anterior. Porque se as nações são diferentes, é porque realmente elas têm uma diferença, né? Não só no culto quanto no axé. E o conhecimento, sim, foi bem, apesar que a gente aprende todo dia, né? O conhecimento, sim, agregou bastante. Mas religiosamente falando, hoje, dentro da casa, eu só faço uma nação. Não posso lhe mentir, Pai Beto. Não posso mentir nem pro pessoal aqui. Se o senhor olhar aqui para casa, o quarto de santo é Jejinagô, porque foi o que o Pai Jorge fez, né? Mas o meu Lodê, quem sentou, foi a Mãe Marina. Então, eu digo para todo mundo que ele é Jeje-Oió. A oiá da casa é cabinda, o fundo da casa é cabinda. Como é que isso funciona e isso tudo o Pai Marcos faz e não dá um bololô na vida dele e dos filhos? Eu consegui continuar o culto a qual me foi passado, sem um não influenciar o culto do outro, e de uma maneira que eles possam ter uma harmonização. Porque o pai não matou no meu Lodê. A última pessoa que cortou no meu Lodê foi a Mãe Marina e eu cuido. Então continua no axé dela. Iansã, a mesma coisa, a rua, o fundo, a mesma coisa. Só que eu procuro não misturar o culto. Vai ter ebó no quarto de santo, primeira coisa que sai é a obrigação do Lodê, terminou o Lodê tá arrumado, terminou, deu. Vai ter ebó no fundo, a gente não mexe no quarto de santo, não mexe no Lodê, faz o que tem que fazer, limpa a casa, deu. Não tem aquela coisa assim, eu vou arriar o Lodê, vou arriar o santo. Eu procuro não ter, porque são nações diferentes, rezas diferentes e tratos diferentes. E muitas vezes tem pessoas que dizem assim, o pai de santo ele não pode ser o cadinho. Não, ele não pode ser o cadinho. Mas ele é construído com um cadinho de cada coisa. O que dá prosperidade para ele é a maneira que ele conduz esse cadinho. E não deixa se misturar, né? Então isso eu sempre tive um cuidado e eu passo para os meus filhos, para os meus afilhados, né? Tanto é que se chega alguém aqui fazer uma obrigação do Lodê, eu digo, meu Lodê não é Jejinagô, conto a história, é assim. Foi assim que eu aprendi, tá? Tu vai ter assim. Mas então eu não vou poder fazer. Eu não vou poder fazer porque eu não posso transmitir uma maneira diferente a qual o axé que eu tenho, né? Mesmo conhecendo Cabinda, Ijexá, né? Jejinagô, que eu conheci o Lodê do pai, né? Sim. Mas eu não posso fazer. Eu não posso fazer que mesmo Xangô tendo o axé Jejinagô, o Lodê da casa não tem, né? Então vai ser uma coisa incoerente tanto para mim quanto para a pessoa. Isso se chama respeito aos fundamentos, né? Quantos anos tem Pai Xangô agora? Pai Xangô, ai meu Deus, Pai Xangô acho que tem uns... a casa tem 13, Pai Xangô tem 16, a cola ali 16, né? 16 anos, ai, tô ficando velha. Pai Xangô tem 16 anos, a casa tem 13. O Pai Xangô, o primeiro eu perdi no segundo incêndio, né? O Okutá dele mesmo, quem refez ele foi o Pai Jorge, né? Ele, a nova obrigação, acho que tem 4, 5, né? 5? Ah, tá. Só sabia uma coisa que eu não cuido data. Não cuido. Eu aprendi com a Mãe Marina assim, a data limita o teu axé. Não quero que ninguém vá me ranquear aí por causa falando dos antigos, né? Porque um dia, né? Não, a data limita. E o senhor cuida. Todo pai de santo antigo, a última coisa que ele fala é quantos anos ele tem de santo. Até porque acho que a gente vai esquecendo também, né? Vai. A Mãe Marina dizia assim, a data do teu orixá é desde o dia que tu nasceu. Porque ela sempre me dizia assim, o Pai Xangô nasceu no momento que tu veio ao mundo. A data da tua iniciação é uma, mas o teu orixá já tinha te escolhido, né? Fisicamente de assentamento, eu acho que 16, de casa 13, né? Sou bem novo ainda e tem muito ainda para ver, né?
Tem muito. E casa, quantos filhos hoje, pai Marcos? Pai Beto, hoje eu acho que nós estamos com 60 filhos, uns 60 filhos em si, 60, com os agregados escondidos, 79. Ainda bem que temos aqui como é o nome que eu esqueci? Regina. A Regina, que sabe tudo Ela de cabeça. ela é assessora. Eu sempre tive 32 filhos, desde que eu abri a casa. Depois que eu vim para o meio digital, aumentou mais 32. Mas eu sempre tive uma coisa bem engraçada até. Agora eu falando, eu tô pensando isso. Eu sempre tive 32. Sempre a conta do Xangô. Hoje, eu não procuro ter muito filho, porque quanto maior, não quem tenha, né? Tem muita gente que tem mais do que eu, até ligado à minha família religiosa. Mas quanto maior o número de filho, menos é a tua vida. Porque um pai de santo que vive a religião em si, muito mais afinco que eu, ele perde um pouco dele. Porque quando o senhor termina o problema de fulano, já está o ciclano. Então eu, Marcos, particularmente, eu não procuro assim ter muito filho. Eu tenho bastante afiliado e bastante cliente. Mas filho eu não procuro ter, porque cada um tem uma história, né, pai Beto? E muitas vezes a pessoa chega na tua casa, ela já chega ferida de outro local. E eu já fui muito assim, aquele pai de santo que acolhia, ai fulano, ai beltrano, ciclano. E às vezes tem o outro lado da história em si e tem coisas que eu não quero passar. Porque hoje em dia, pai Beto, a religião é assim, ó. Ou tu adapta aquele filho, ou o filho te adapta a ti. Mas nisso, ninguém quer se adaptar. Todo mundo quer ser como é. Então isso eu passo, dou assistência a muita gente, né? Mas eu não foco assim, eu digo, vai jogar em fulano, beltrano, vê se é o teu caminho, porque por causa dessa convivência em si. E eu acho que eu consigo ajudar muito mais a pessoa, ficando a amizade, vir passar um pacote, aliviar uma cabeça, cortar um presente pro santo, eu vou ser sempre amigo. Até tem muitos afiliados meus que vão se identificar. Eu vou ter a amizade da pessoa, do que eu lavar a cabeça, eu não tá num bom momento, a pessoa não tá num bom momento, e fica uma inimizade depois, né? Então eu procuro sempre dar essa assistência, e se o Xangô quiser e o orixá da pessoa quiser, filho acontece. Filho acontece. Filhos formam família. E qual o seu conceito sobre família religiosa? Em respeito à família que eu vim, eu tento preservar. Eu não falo muito da minha família religiosa. O que eu tenho que falar, eu converso com eles como se faz necessário. Mas eu quero deixar claro aqui, se tu tem uma família religiosa, respeita. Porque mesmo a gente se governando, pai Beto, a solidão é muito triste. Eu tenho casos aqui em casa de pessoas que vêm para ajudar, eu quero me governar. A maioria é por vontade deles, mas tem aqueles que o orixá determina. Mas é muito triste. É muito triste, assim, tu preparar um ebó, tu ir pro chão. Quem é que vai te limpar se tu não tem família, né? Ou se tu não te dá com a família, que família, né? E também não quero dizer assim, ele diz que não se dá com a família porque quer o mal. Não. Tudo questões particulares fora da religião que foram resolvidas e foram esclarecidas, mas nos respeitamos assim. A casa do pai continua, a casa da família religiosa dele, dos outros filhos, continua, mas é uma solidão também, porque assim, pai Beto, eu nunca tive, até deixar registrado isso na página, eu nunca tive um pai de santo, uma mãe de santo para fazer uma chamada no meu pai de santo. A minha primeira mãe de santo me fez, trouxe o Xangô, faleceu. A segunda me pôs no chão, mas tinha os compromissos dela, não estava no batuque. A terceira eu fiz o Bori, o pai Jorge fez o Xangô, fez o batuque, quando ele trouxe o pai Xangô, nós já entramos em luto. Então eu nunca tive aquela coisa assim, eu vou esperar meu pai de santo para abrir o batuque. Eu sempre fui muito sozinho na religião, né? Isso, por um lado, é positivo, porque tu tem um amadurecimento e um controle maior,
né? Porque se o que acontecer ali não é responsabilidade da família, do axé, do pai santo, é tu. Por outro lado, isso é negativo, porque se dá um problema é tu e os teus búzios. E isso eu passo para os meus filhos. Hoje, eu faço meus filhos de santo muito independente, né? Eu tô aqui, mas o problema deu, eu ensino eles a resolver o problema. Mas eu tô aqui, que foi assim que eu fui feito. Até uma história que é bem engraçada, que eu conto isso para todo mundo, filho, afilhado, cliente, que quando eu chegava na minha primeira mãe de santo com problema, eu trabalhava fora na época, eu fui porteiro, eu chegava e falava o problema, que nem a gente vê o pai santo, a gente fala, ai pai, eu tô com isso, com aquilo, aquele outro. E ela dizia assim, ó, não te preocupa meu filho, hoje de noite o destranca vai chegar, eu pergunto para ele, tem a sessão de Umbanda, o pai Xangô, porque eu sou de Xangô na Umbanda também, eu pergunto para ele, e a minhas entidades davam o direcionamento, e ela fazia o que a minhas entidades davam o direcionamento. E um dia eu disse para ela assim, ó, mas eu sou teu filho, Baco, eu chamava ela de Baco, e tu não me acolhe. Ela disse, não meu filho, eu tô te ensinando a tu viver sem eu. Porque eu tinha aquela idolatria pela mãe Ansã, e ela dizia, meu filho, uma coisa tu tem que entender, quando eu morrer a mãe Ansã vai. O pai Xangô só vai 7 dias depois que tu ir. Tu tem que respeitar e acreditar na mãe Ansã, mas tu tem que ter confiança, convicção e fé no pai Xangô. Porque se a gente parar para pensar, pai Beto, hoje em dia, a última coisa que é pensada numa obrigação, falando pela minha casa e pelas casas que eu tenho contato, é a obrigação do dono da casa, é a obrigação do pai santo. E antigamente a primeira coisa que os filhos viam é quem ia dar a obrigação do pai santo, quem ia dar o bolo do pai santo. Aí entra aquela coisa assim, ai, fulano cobra rios de dinheiro, mas ele cobra, porque se ele não cobrar aquilo ali, quem é que vai dar pro santo dele, né? Quem é que vai fazer isso? A minha mãe santo me ensinou e se fortaleceu com o pai Jorge. O pai Jorge, quando eu tinha as questões dele, ele me dava muita orientação. Mas bateu o búzio, ele dizia assim, ó, tu joga e me diz o que deu no teu jogo que eu vou confirmar. Ó, isso deu, isso não deu, porque a gente não acerta sempre, né? E ali eu fui, hoje eu tenho essa solidão da pessoa, mas eu não tenho essa solidão do axé. Eu tenho medo hoje dentro da religião, medo de errar, eu não tenho. Porque se eu vejo que vai errar, eu já paro ali. Eu tenho medo de não conseguir fazer. Às vezes a gente ganha, né? E às vezes a gente perde. Mas o medo de errar assim, eu vou sacralizar um bicho, fazer uma troca e essa troca vai dar errado. Não, eu não tenho esse medo. Eu tenho medo de eu não ter saúde, condições ou como de eu fazer aquela troca. Porque eu fui ensinado assim. Os pais Xangô de garantir isso por muito tempo. Ai, tomara. Vamos usar 2 palavras suas ali, que agora foi conhecimento, orientação, para falar de um tema que normalmente gera uma certa polêmica, que é a transmissão de conhecimento através de apostilas, que hoje até tem sido bem divulgado, bem comum até, mas que muita gente ainda tem uma certa resistência a isso. Pai Beto, eu sou uma pessoa totalmente a favor de apostila e faço até o workshop, tem na internet. Até encerrei um de Umbanda agora, né? Encerrei. Eu acho totalmente coerente para a religião, mas eu tenho meus adentros. Pai Beto, a apostila, eu vou pegar um exemplo para o senhor. Uma faca de açougueiro corta carne, mas ela mata uma pessoa. Qual é a diferença se é a mesma faca? É quem conduz. Assim é a apostila. Assim é a digitalização das coisas. A gente tem que ter coerência nisso, porque a religião ela é cheia de cadeado. Peguei agora uma expressão do amigo meu, né? A religião é cheia de cadeado. Mas muita coisa se perdeu dentro da religião por causa que não foi transmitido. Mas isso também tem outro adentro. É um adentro dentro de um adentro, pessoal. Tente me acompanhar. A religião é oralidade, sim. Sim.
Tu só aprende se tu tá dentro da casa de religião. Sim. Vender fundamento é errado. Sim. Mas essa oralidade tem 3 pontos que o senhor tem que avaliar. A pessoa que transmite, se a pessoa está prestando atenção naquilo ali e se aquilo que está sendo passado é interessante para ela. Tem muita gente que gosta mais de Exu, tem muita gente que gosta mais de nação, tem muita gente que gosta mais de Umbanda, mas pratica os 3. Então eu acho que se muita coisa fosse documentado lá atrás, hoje seria diferente aqui. Então é um trabalho benéfico para a religião, mas feito com muito cuidado. É que nem assim, ó, eu vou transmitir para o senhor um axé para Mãe Oxum. Pai Beto, o senhor cozinha canjica, passa com 4 quindinhos, pêssego e acende 2 velas. Mas o meu pai de santo me passou assim, ó, tu tem que cozinhar a canjica com água da chuva, tu tem que passar 2 quindinhos, pegar os quindinhos e botar assim, a canjica tem que ir numa bacia ágata, e essas 2 velas é uma vermelha e uma amarela que tu acende e não deixa apagar até o fim. Eu peguei o básico de um grande axé e lhe passei já o mínimo. E desse mínimo, o senhor já vai passar o mínimo. E lá se perdeu. Então, qual era o nome dessa Oxum? Quais eram os detalhes em si? Porque muitas vezes tem as inquisilas e as inquisilas não estão em apostila. Como eu lhe disse, assim, eu fui Jeje Jexá, Jeje Oió, passei para Cambinda, sou Jeje Nagô. Aprendi nas 4, faço só uma, porque eu sei as inquisilas das 4. Então eu acho que deveria ter sim. Primeiro eu acho que cada casa deveria ter a sua apostila. Eu acho que tinha que ter uma administração, um conselho dentro de uma casa de religião, porque quando a tua casa tem o fundamento documentado, como esses dias eu ouvi do Pai Chiquinho, que tem o livro das missas, eu acho aquilo um show. Aquilo documentado é uma história. Uma obrigação documentada é uma história. Ó, o Beto matou para tantos santos tal dia, isso é história para o futuro. Se cada casa tivesse o seu material didático, muita coisa não ia estar. Porque as pessoas, elas querem saber. Mas mais importante do que saber é tu entender aquele fundamento. Tem coisas que hoje eu sei, mas eu não faço porque a minha nação não permite. Mas eu sei. Só que talvez se eu tiver um filho, ou passar para um filho, o outro filho vai fazer, porque o entendimento religioso dele é diferente do meu. Isso que eu acho que tem que haver assim, ó, eu não digo um policiamento, porque a gente não tem que regrar, mas por exemplo, tu fazer uma apostila e botar assim, ó, trabalho de Iemanjá para salvar uma pessoa com problema de estômago, nada a ver. Sim. Mas qual Iemanjá? Qual reza? Aonde se larga? Como é que se limpa? Qual é o proceder depois? Porque só de dar o trabalho, né, deixa muito amplo. E quando é muito amplo, dizia a Baelaine, todo axé na casa de religião tu tem que chamar alguém. Se tu não souber quem chamar, quem pega é quem está no chão rastejando. Isso deveria ter. Eu faço sim. Já tive alguns problemas e tive alguns louros, sim. Tem as apostilas da casa, sim. Mas pelo menos quando eu ir embora, os filhos de santo vão olhar, quando for na casa do irmão, vão dizer, ó, o pai não fazia, o pai fazia assim. Não, ele documentou, ó, o axé é assim, 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 é tal coisa. Isso seria importante. Até porque, para pegar o seu exemplo ali, na oralidade, daqui a pouquinho esse serviço ou não vai ter quindim nenhum ou já vai ter 32 quindins. Sim, né? Só sabe por quê, Pai Beto? Porque assim, ó, pro senhor é importante a nação, para mim é o Exu, dando um exemplo, né? Sim. Então o que que acontece? O senhor vai sentar com a mana e vai querer saber tudo aquilo. O senhor vai me passar, hoje eu vou estar no celular, eu vou estar no Tinder, no Badu, vou estar no Instagram, vou estar no... a canjica, não, aí você vai dizer, tu anotou, mas... Não, eu gravei aqui. Acontece. Principalmente para nós que somos pais santos de pessoas jovens. As pessoas, elas têm uma fascinação pelo feitiço, mas elas têm pelo feitiço, não pelos elementos que compõem o feitiço.
E quando o senhor entende os elementos que compõem o feitiço, o senhor faz qualquer coisa. Se o senhor entender por que Oxalá come canjica, o senhor faz qualquer trabalho para Oxalá manipulando, maneira de dizer, claro, a canjica. Entendeu? Porque o senhor sabe daquele elemento. Isso é que eu tento passar para os meus filhos. Eu tenho muitos filhos que compram a apostila dos outros, não as minhas, né? Não as minhas, não compram as minhas, né? Mas tenho muitos filhos que dizem assim, ai pai, uma vez o senhor falou isso aqui, coisa assim, pois é, agora tu pagou 50 pila para ter escrito. A gente tem que ter escrito, porque o nosso cérebro, ele absorve diferente. Uns aprendem vendo, outros aprendem fazendo, outros aprendem lendo. É que nem eu, pai Beto, assim, ó, se o senhor me passar um trabalho escrito, eu não pego. Se o senhor me falar daqui ao portão o trabalho, eu não esqueço pro resto da vida. Porque o senhor é de uma maneira e eu sou de outra. E a documentação do axé seria uma coisa que seria muito benéfico. Porque eu falo por mim, pai Beto, eu tenho muito amigo Jejinagô. Eu tenho, que depois que eu comecei a fazer as lives, tudo surgiu, que era uma nação que não era muito falada, né? Era mais o Jejinagô Boboquechá, que era me esqueci o nome do pai de santo, mas o Jejinagô mesmo não era muito falado, e hoje eu tenho muito amigo. Eu faço o axé que eu aprendi na casa do pai. Eles têm frentes diferentes da minha. Mas isso não é só no Jejinagô. A Cabinda tem, o Oió tem, o Jejoió tem. Mas por que é diferente se é uma nação igual? Porque não existiu lá nos primórdios uma documentação do axé. Mas isso tem duas vertentes, ó. Ou nós fizemos da nossa casa, ou deveria se achar um conselho, uma coisa dos antigos que já viveram, eu não me incluo isso, né? Os que já viveram, para contar e documentar e ser seguido. Eu acho que faz falta isso até para solidificar mais a fé. Porque a gente só tem fé, pai Beto, naquilo que a gente compreende. Então, a produção anota aí, vamos fazer um merchan agora aí, ó. Os filhos nem falam. Eles eram obrigados a ter apostila, né? Mas os amigos que quiser contestar, apoiar, conhecer, vamos lá, comprar as apostilas do Pai Marcos. Pai Marcos, fala em apostilas. As apostilas ensinam trabalhos. Uhum. Trabalho de religião funciona? Feitiço dá certo? Depende, pai Beto. Eu vou falar a minha visão. Não que seja a verdade da religião, mas o pessoal que está assistindo puder pensar, muita coisa, eu acho que muita coisa vai ser benéfico para as pessoas. O feitiço depende de muitos fatores. Não é só tu aprender o feitiço. Depende do fator do cliente, de como foi feito, como foi terminado, como foi iniciado. Eu já tive grandes graças com uma vela. E eu já perdi grandes feitos com uma mesa. Porque os elementos do feitiço em si não foram tão harmoniosos como foi daquela vela. O feitiço, ele dá certo, mas ele depende tanto do pai Marcos quanto do cliente. Eu não falo isso também assim para me defender, porque todos que deram errado já entrei em contato, já refizemos, estamos certinho, né? E se não tiver, comenta aí na live, comenta no vídeo. Mas assim, ó, eu vou lhe dar um exemplo assim, ó. O senhor vai fazer um abafado. O senhor vem aqui, Marcos, eu quero abafar a Regina lá que está precisando, né? Eu vou fazer esse abafado, mas eu também vou ter que lhe orientar. Eu vou ter que ver através do jogo de búzio o porquê que a Regina está revoltada. E eu vou ter que lhe orientar a conduzir para o meu abafado poder dar certo. Isso já aconteceu comigo. Uma vez, contando bem brevemente, assim, eu fiz uma amarração amorosa para uma pessoa e eu dei certeza que aquilo ia acontecer. Mas no jogo de búzio, o pai Xangô disse assim, meu filho, não termina esse trabalho porque não vai dar certo. Eu disse, não, mas eu tenho certeza, eu já fiz para fulano, beltrano, ciclano, vai dar. Eu terminei o trabalho, a mulher deu um tapa na cara do marido, deu um problema, né, enorme. O marido foi embora morar com a mãe, a mulher estava aqui no meu portão chorando às 3 da manhã.
No dia que eu fiz o trabalho de tarde, ela deu um tapa na cara do marido de noite. Isso não é justificativa dos pais santos em si, eu tô falando por mim. Mas a gente tem que ter um cuidado, é que nem troca de vida. Hoje pouco a gente vê falar em troca de vida, né? Aqui em casa a gente faz muita troca de vida e muito desligamento. Desligamento de egum, desligamento de energia, aqui tem muito. Carlos, eu vim aqui, os sacos brancos estão sempre saindo nesse portão. Mas eu sempre digo para a pessoa, eu jogo, marco a troca e digo assim, ó, tu precisa da orientação do médico. A religião faz milagre, ela faz sim. Mas se tu fazer uma troca de vida pro coração e tu não tomar o remédio da pressão e comer um saco de sal, tu vai morrer. E não é a troca do Marcos que vai te... Porque eu não tenho poder sobre a matéria, eu tenho poder sobre o espiritual. E hoje eu tenho esse cuidado com os meus filhos. Porque eu tenho uns filhos em casa que eles vendem o milagre. E eles têm que entender que nem eu mesmo vendo o milagre. O milagre é um merecimento seu. Com o meu axé, com o meu trabalho ou não, o senhor vai ganhar o milagre. Eu vou ser só um portador, um facilitador desse milagre, mas ele já está no seu caminho. E eu tento sempre passar isso para os meus filhos que estão se aprontando, que tem casa aberta. Não venda o milagre. Vai fazer um serviço, conhece o teu cliente, conhece e explica. Que tem muita gente que acha assim, ó, eu lhe dei X, o senhor botou o mel aqui, fulano tá calmo. Não, fulano tá calmo espiritualmente. Mas tem todo um sistema material que o Pai Santo é meio psicólogo, ele tem que falar. E tem muita gente que às vezes vem através de nós falando do pessoal que eu atendo, que eles acham que é o mel e terminou. Tu pode continuar sem lavar louça, tu pode continuar sem varrer o pátio, tu pode continuar sendo um mau marido, tu pode continuar sendo uma mau esposa, e não vai haver dinheiro que tu me pague que vai salvar aquela questão. Não adianta eu abafar a Regina, por exemplo, e depois ir lá cutucar ela. Exatamente, porque o feitiço é tanto uma parte do Pai de Santo quanto da pessoa. Então, muitas vezes eu tenho conhecimento assim de pessoas, eu fui lá no Pai Beto, eu paguei e não deu certo. Daí eu começo a conversar com a pessoa, né? Mas o que aconteceu? Mas quem diz que ele vai fazer? Ou quem é ele para querer dividir? E eu lhe falo, todo mundo pensa que o pior dentro da religião é caso amoroso. E não é. O pior dentro da religião é saúde e questões familiares. Pelo menos para mim, falando de mim. Porque com o familiar, tu não tá lidando com uma questão sexual, tu tá lidando com ego, com amor, com falta de amor, com mágoa. Então aquilo ali tu não tem que só adoçar a pessoa pelo inventário. Tu tem que conhecer aquela família para poder trabalhar e dar o benefício pro teu cliente, se, casa de Xangô, né? Se o teu cliente tem razão. Teve pessoas já, tá aí na internet, que eu disse assim, eu não vou trabalhar porque tu não vai ganhar. Eu não vou trabalhar. Mas o Marcos não quis botar a mão, não quis me ajudar. Não, eu não posso me sujar. Porque uma coisa dentro da religião a gente tem que ter entendimento. O que é para ser, será. A gente pode adiar, a gente não pode mudar. E o justo nunca vai ser o injusto, porque a verdade e a lei é uma só. Então eu tento passar para os meus filhos, até um tempo atrás eu tive um problema, mas foi resolvido assim, eu digo para os meus filhos, não vendam o milagre, vendam o teu trabalho. E tenha convicção de que é tu e o teu cliente. Não vendam o milagre em si, porque o milagre não tem preço. E o milagre não é vendido, ele é merecido. Né? Isso é muito importante salientar até para o pessoal que está iniciando agora, que tem a sua casa de religião assim, tenha sempre esse cuidado de que eu resolvo, eu vou fazer, eu vou mudar. Procura saber a história. Quando a gente que é pai de santo, Pai Beto, a gente tem que ter um entendimento muito mais do pessoal, porque o espiritual a gente já é pronto para trabalhar. Então a gente tem que ter esse entendimento, né? A gente tem que ter essa compreensão, veja como um todo, né?
para depois, a gente sabe que hoje em dia R$100 bota o nome na lama. Infelizmente é a verdade, né? Se por 70 pila o povo já se mata, Verdade. né? Essa busca de milagres que o senhor se referiu agora, somada à internet, ela trouxe muitos jovens para dentro da religião. E houve uma proliferação de casas, né? A senhora acha que isso é positivo para a religião? Religiosamente, como é que eu vou dizer assim, ó? A evolução tá aí. Eu não gosto de usar essa palavra, mas vou ter que usar ela. A evolução tá aí. Isso, de certa forma, trouxe mais conhecimento, mais visibilidade para a religião. Mas eu acredito que nessa proliferação faltou um preparo que os antigos tinham, que eu tô tendo esse ano. Tô 13 anos com a casa aberta, eu tô tendo este ano. Porque assim, ó, tu ter uma casa de religião, tu tá na casa de religião do teu pai santo, da tua mãe santa é uma coisa. Ter a tua casa de religião já é outra. Isso eu falo para meus filhos de santo, falando da família do Ilê Sete Pedras. Eu digo assim para vocês só vão entender a religião quando o orixá estiver na casa de vocês. Porque hoje acontece o que é assim, ó, eu vi o pai fazer. Eu vi o pai sacralizar. Eu vi o pai atender. Mas aquilo não tá na tua vida. Tu botou a roupa, tu veio me ajudar, tu tirou a roupa, chegou em casa, tá tu. Isso eu acho que falta ainda os pais de santo, tanto jovens quanto velhos, eles têm, quanto os mais velhos, eles têm que ter, a pessoa tem que ter esse preparo psicológico. Porque o senhor não acredita o tanto de gente que eu converso que diz assim, ó, eu me arrependi de abrir a minha casa de religião. Mas por que tu te arrependeu? Porque tu não conhecia a verdade da casa de religião. E essa verdade, Pai Beto, eu não posso lhe passar assim, só vindo aqui 3 vezes por semana. É uma coisa que é a sua percepção pela minha percepção. E isso eu passo para os meus filhos assim, ó, tem muita casa de religião que era para ser aberta, mas foi comida a tempo. Tempo, não tempo de axé. Tempo do amadurecimento pessoal da pessoa. Eu sou um pai de santo, como eu falei antigamente, eu boto o filho no fogo. E tem aí, às vezes eles me ligam 3 da manhã, eu digo assim, ó, joga, te incorpora, vê o que tu faz e me manda depois. Mas eu tenho certeza que lá na frente, quando eu não estiver aqui, estiver no Rio passeando, eles vão saber se determinar, porque eu fui feito assim. Então eu abri a casa de religião, eu não estava preparado para abrir. Porque a mãe de santo trouxe o Xangô, ela faleceu, eu já troquei de mãe de santo, e a minha mãe de santo tinha os problemas de saúde dela, não vinha muito aqui, então eu fui muito sozinho. E eu tinha muita revolta das pessoas estar invadindo o meu espaço, sabe? Porque pai santo não tem casa, né? A única coisa que é do pai santo é o quarto. Claro. O resto é do santo. E isso eu não fui, mas eu não tive ninguém que me sentou e disse assim, ó, é assim. Tu tem que botar horário, tu tem que botar regra. Tu tá com dor de cabeça, tu toma um paracetamol, tu senta, tu atende fulano. Esse preparo, assim, ó, do senhor tá doente, tem que tomar um remédio e ter que sorrir. Leva tempo. E o povo não recebe isso. Porque as pessoas acham assim, olha, caminhou na mamona, que nem eu tenho, né? Caminhou na mamona, botou na prateleira, tirou a fotinho com a bandeja, eu tô pronto. Tu tá pronto espiritual. Mas tu tá pronto para um filho tá no hospital, tu largar o churrasco para cozinhar canjica? Tu tá pronto para te não beber até sábado às 6 da tarde, que pode ter um problema? Né? Isso eu acho do material, eu acho que isso não tá muito legal. Porque as pessoas estão achando assim, ó, que é abrir a casa e tu tá pronto para perder. Eu fui um pai santo que eu perdi muito. Eu perdi muito. Hoje eu sou centrado porque eu perdi. Eu perdi muito e eu aprendi. Eu acho que eu entrei num estágio de compreensão. Né? A gente tem que ter esse estágio de compreender a nossa espiritualidade, compreender a nossa energia, né? E quando a gente compreende, a gente tem mais entendimento, né?
Porque mais importante do que a gente ter fé, a gente tem que ter entendimento. Hoje o senhor vê assim, ó, o senhor vê uma pessoa pegar e pedir um emprego, né? Isso acontece muito aqui em casa. Eu vim aqui pro Pai Xangô me dar um emprego, me dá um emprego, me dá um emprego. Eu digo pra pessoa, não, tu pede pro Pai Xangô, mas também pede ali pro Pai Ogum, pede pro Pai Ossanha, né? E a pessoa depois ganha a graça e vem trazer a vela pro Pai Xangô. Mas eu pego e dou uma vela pro Pai Ogum, dou pro Pai Ossanha, porque eu entendo que, né, pelo meu conhecimento, Ogum e Ossanha ajudam no emprego, né? E o Xangô é só um mediador nisso. Então eu tenho a minha compreensão, né? E eu acho que as pessoas, quando elas têm essa compreensão religiosa, elas se solidificam melhor, né? Elas constroem uma caminhada melhor. E essa proliferação de casa de religião, quanto mais tem essa compreensão da espiritualidade, elas se tornam mais benéficas, né? É uma responsabilidade? É uma responsabilidade. Hoje em dia a gente tem uma casinha vermelha em cada esquina? Tem, mas a gente está caminhando para ter uma casinha vermelha em cada esquina que sejam portas de melhorias para aquela comunidade. Portas confiáveis, né? Daí já entra outro ponto. Já é outro já assunto. É outro assunto, né? Pai Marcos, o senhor falou há pouco que teve um incêndio na sua casa. Destruiu toda, né? Como é que foi a reconstrução disso e como é que foi, o senhor teve apoio da comunidade africanista nessa época? O primeiro incêndio, ele foi muito sofrido, né? Ele foi muito sofrido em si, porque era uma coisa que a gente não esperava, né? Então, eu tive muito apoio da comunidade dentro aqui de Alvorada, né, de alguns amigos, mas eu tive mais ajuda exterior, da grande Porto Alegre em si, né. Mas ele foi muito sofrido para recomeçar. A reconstrução da casa foi muito sofrida, mas ele foi mais participativo, né. Tanto é que o incêndio foi em março, eu fui abrir a terreira em setembro, né? Foi um período bem crítico, assim, mas eu não posso mentir, foi um período bom. Porque quando a gente passa por uma tragédia, a gente conhece quem é quem. E eu comecei a selecionar, aprender e compreender também algumas coisas, né? Positivas para mim e positivas também para as pessoas. O segundo incêndio, ele foi avisado. O primeiro não foi, né? O primeiro não foi avisado por nenhuma força espiritual. O segundo incêndio, ele foi avisado, né? No segundo incêndio, eu acho que nesse incêndio eu me perdi. Hoje, Pai Beto, tudo que eu lhe falar, tudo que acontecer, eu sei o peso de cada coisa que eu falo. Eu sei as consequências de cada coisa que eu falo. E eu sei, espero que não vire um corte. Eu sei o que eu quero. Você pode ver assim, ó. Essa terreira, ela tá como foi do segundo incêndio. Porque quando eu me perdi, eu me encontrei de novo com o Pai Xangô. Não pelo fato da minha obrigação ser perdida. Sim. Porque no segundo eu perdi a minha obrigação, né? Quem refez tudo, até meu búzio, minhas facas, foi tudo Pai Jorge que refez. Mas quando eu perdi a minha obrigação, veio aquele baque assim, ó. Tu é Pai de Santo, por quê? E tu faz o quê? E esse encontro, eu consegui as coisas muito mais rápida. No segundo incêndio o incêndio foi em fevereiro, eu estava tocando a primeira sessão em março, entendeu? Mas eu estava tocando a primeira sessão numa jornada minha. Porque no primeiro incêndio eu tive que lutar pelo material. No segundo incêndio eu tive que lutar pelo espiritual. Então hoje em si, esses incêndios trouxeram para mim um amadurecimento sobre os limites, os meus limites. Hoje eu sou uma pessoa assim que eu sou muito centrada onde eu ponho a mão, coisa que eu nunca fui.
E é uma coisa que muita gente acha assim, ah, acontece as coisas de ruim na religião, é só para nos castigar. Não, às vezes é para nos ensinar, é para nos mostrar, é para solidificar a nossa fé, solidificar a nossa compreensão. Né? Também não estou falando para as pessoas que o incêndio é uma coisa boa, não, Sim. não é. Não é bom. Mas do ruim, algo de bom se tira, né? Mas é essa a magia da religião. Tudo que nos acontece nos traz alguma coisa. A gente é muito acostumado a só querer os louros, mas os espinhos nos trazem sabedoria, até como evitá-los, né? Isso hoje eu tenho isso para dentro de mim e tento passar para os meus filhos em si, né? E principalmente assim, porque quando tu aprende com uma dificuldade, dificilmente tu erra de novo. Mas isso vai depender da compreensão daquela dificuldade na tua vida. Tem pessoas que aprendem, tem pessoas que não aprendem, tem pessoas que precisam testar, né? E eu, como filho de Xangô, o filho de Xangô é sempre falando por mim, eu sempre me vi uma pessoa que eu sou muito assim, né? Nas minhas palavras, nas minhas atitudes, eu sou muito direto, assim, eu sou muito meio a crina do cavalo, a rei do cavalo, sabe? Eu olho para aquilo ali e será aquilo ali. Se ser louro é aquilo ali, se ser ruim eu como quieto e vou pro quarto. E isso um pouco em si eu perdi. Eu já tenho mais uma flexibilidade, né? E esse estigma de que filho de Xangô é tramposo? Olha, pai, eu acredito, eu não sou muito chegado a esses caracteres, sabe? Essas características assim, Xangô é tramposo, filho de Oxum é fofoqueiro, essas coisas, porque eu entendo que o orixá, ele pode até trazer para ti, né, alguma influência, né? Mas eu acho que o filho de Xangô em si, ele é uma pessoa que ele consegue ver a resultância das ações. Então ele pode procurar uma maneira daquilo ali ser benéfico para ele, mas não que seja do orixá Xangô fazer a trampa. Porque eu acredito que o orixá ele não tá na nossa vida para trazer características ruins. Ele é um ser, ele é uma divindade que está na nossa vida para trazer evolução. Aí muita gente fala assim, o filho de Xangô é tramposo, é tramposo, é tramposo, é tramposo. Mas também o filho de Xangô, todas as brigas de família caem na frente do Xangô. Filho de Oxum é isso, é aquilo, filho de Iemanjá. Eu tenho dentro da minha casa. Filho de Iemanjá é falso, é falso, é falso, é falso. Mas cai alguém no hospital, primeiras pessoas que vão atrás é filho de Iemanjá e Oxum. Primeira pessoa que coordena, né? O povo é acostumado o povo, no geral, ele é acostumado a só ressaltar a negatividade. Mas isso não é só da religião, isso é em todos os aspectos, né? Porque hoje em dia, para ti se sobressair, tu tem que chamar a atenção negativa do outro, para provar que tu é melhor. Isso é na economia, no amor e principalmente na religião. Para mim provar que eu sou melhor que o senhor, eu tenho que ressaltar aquilo que não dá certo na sua vida. Isso é muito complicado, né? Isso é muito complicado. Porque antigamente o ressalto da religião era os milagres dos pais santos. Só pode ver, muitos antigos são lembrados pelos milagres. Esses dias eu estava vendo uma página na internet relatando, eu não vou falar o nome porque eu me esqueci, de uma mãe Oxum que dançou a lujá em cima de uma criança e salvou a criança. Até hoje ela é lembrada. Só que a minha geração prefere ressaltar. Isso até não acontece muito comigo, quando acontece eu já faço uma live. Mas a minha geração prefere ressaltar o que há de ruim. Fulano tocou um batuque para 1000 pessoas, tá roubando. Ciclano fez tal coisa, porque tá passando a perna. Não, e se aquela pessoa tem axé? E se aquela pessoa lutou? Aquela pessoa às vezes ficou até 5, 6 horas da manhã pegando... Enquanto eu tava dormindo, tava cortando um galo. Por que não vamos dar um louro para um irmão, né? Por que não vamos também dizer assim, tocou um batuque para 1000 pessoas, mas trabalhou 30 dias sem dormir, tomando remédio, né?
Isso é uma coisa que muito me incomoda, porque eu passo isso, falando de mim, entendeu? Mas é que meus objetivos dentro da religião são outros, assim, eu gostaria de tocar um batuque para 1000 pessoas, mas eu não sou disposto a pagar o preço psicológico e da minha saúde para atender, para ter a verba para tocar um batuque para 1000 pessoas. E se fizer um batuque perfeito em tudo, mas faltar gelo no atã, deu. Vai ser falado por quê, Pai Beto? Eu preciso lhe descredibilizar. Claro. Eu preciso lhe descredibilizar para mim ser melhor que o senhor. Isso, infelizmente, não é contra A, B, C, D ou E. É da religião. Aqui em casa a gente tem um fundamento, Pai Beto, que é uma polenta feita para Mãe Oxum, que ela é... A galinha da Mãe Oxum é desfiada e feita com a polenta. E é servida em quadradinho no batuque. E a gente tem um fundamento também, que são as batatinhas do Bará frita, né? Essas do Bará é para trazer cliente, né? E a polenta da Mãe Oxum é para trazer dinheiro para a família religiosa. Como toda a culinária do batuque, né? Cada coisa tem um significado dentro da ritualística do batuque. Cada elemento da festa tem um significado, né? E um dia eu fiz um batuque e eu fiz assim, ó, só doce comida, né? Foi 7 doce e 7 salgado, era uma obrigação para algum. 7 doce e 7 salgado numa ritualística assim, botei em cima de uma mesa e deu com uma talha de atã. Veio um convidado e disse assim, ó, olha, a casa do Marcos está na miséria, porque eles estão servindo polenta. Aí a gente fica pensando assim, quando eu soube disso eu fiquei muito triste, né? Mas eu fiquei pensando assim, ó, esse terreno é próprio, ele mora de aluguel. Hoje eu já tenho uma outra percepção, entendeu? Só que isso ele falou pra mim, eu levei isso. Mas muita gente, se eu passar esse fundamento pro meus filhos, falando dos meus filhos, eles têm essa história e já não vão fazer. Eles já não vão fazer por causa dessa concepção de que é pobreza, é coisa, é isso. Então a gente tem que ter um conhecimento grande, a gente tem que ter um entendimento grande. A gente tem que ter assim, ó, um conhecimento de culto muito forte, para a gente não perder a nossa religiosidade e não se deixar interferir pelo que o exterior vem para nós, né? E eu acho que falta isso dentro da religião, assim. Se eu pudesse fazer um pedido, é que o pessoal frisasse já o que é bom, né? O que é ruim já é tão falado, já é tão comentado, né? E às vezes, Pai Beto, o que é ruim pro senhor pode não ser para mim, pode não ser para ela, né? A gente tem que ter entendimento do que é ruim. Uma frase que eu não gosto muito, assim, Pai Beto, é aquela assim, ó, estão estragando a religião, e se estraga a religião. Eu não uso essa frase me incomoda. Porque a sua religião só vai se estragar o dia que o senhor faltar com respeito ou com o fundamento da maneira que os seus orixás. Enquanto o senhor fazer aquilo que é certo para o senhor, a religião não perde. Pode-se dizer que está estragando a religiosidade. Mas isso também a gente tem que cuidar. Que para cada fundamento novo que aparece, veio uma base lá de trás que deixou fazer. Eu tenho muita coisa na casa dos meus filhos, assim, dos que tem em casa, que quando chega até mim, e eu sei que aquilo vai gerar, eu digo, é melhor tu rever, tu pensar, eu não faria assim, né? E cabe também ao meu filho ter essa empatia de me seguir, assim como eu tive com os meus antecessores, né? Mas não adianta, a gente tem que ver que a gente está mexendo com pessoas, e quando a gente mexe com pessoas... Pessoas são complicadas, né? Tudo é complicado. Mas para saber mais sobre esses fundamentos, vem aqui conversar com o Pai Marcos, né? Até aqui falamos de nação. Agora vamos falar de Umbanda e Quimbanda? Não. Na próxima entrevista Na próxima a gente no próximo bate-papo com o Pai Marcos, a gente vai falar de Umbanda
que a sexual gosta muito, né? E também de Quimbanda. Pai Marcos, para encerrar, a sua mensagem para os nossos amigos. Meus amigos, vamos lutar, vamos ser persistentes. A coisa não tá fácil, mas a gente, enquanto tiver o amparo espiritual, a gente sai vencedor, né? E mais importante que o destino é a jornada. É tudo coisa feita, frase feita? Vamos ter persistência, vamos ter confiança, vamos ter conhecimento e, acima de tudo, vamos entender que tudo tem seu tempo, né? E o fracasso não é uma coisa permanente, né? Nem todo fracasso é uma derrota, muitas vezes é uma lição. Vamos ter fé e seguir, né? E tendo fé e acreditando e seguindo, pelo menos a gente não fica no mesmo lugar. E quem quiser falar mal da apostila do Pai Marcos, compra, para poder falar com propriedade. Né? Compra e manda o print do canhotinho para nós. Aos amigos do Gandagé, até o próximo Conversando com. Muito obrigado, Pai Marcos. Sala,